Existe um homem que pode estar por trás de um dos maiores esquemas financeiros do Brasil. E você provavelmente nunca ouviu falar dele. Enquanto um nome aparecia em festas, brindava com ministros e assumia publicamente o controle de um banco inteiro, outro operava completamente fora do radar. Sem entrevistas, sem exposição, sem deixar rastros simples de seguir. E é exatamente isso que torna essa história tão absurda. Porque quando bilhões se movem no silêncio, o que está em jogo não é só dinheiro, é poder. E a pergunta que começa a surgir é simples, mas perigosa. Será que o verdadeiro dono nunca foi quem todo mundo achava? Making them bounce, lean and drop, making them bounce. O nome público dessa história é Vorcaro. O papel do judiciário na retomada do crescimento e na estabilidade do país é de fundamental importância. O judiciário é o guardião da nossa democracia e a gente tem visto com louvor e com muito orgulho o nosso judiciário nos últimos anos cumprindo esse papel de maneira exemplar. O homem que aparecia, o rosto visível, o responsável oficial. Era ele quem estava nas reuniões, nos eventos, nas manchetes. Era ele quem dava a cara quando o assunto envolvia dinheiro, poder e influência. Mas existe um detalhe que começa a desmontar essa narrativa. Segundo acusações, ele pode nunca ter sido o verdadeiro controlador de nada. Apenas alguém colocado na linha de frente. Enquanto decisões reais aconteciam em outro nível. E isso muda completamente o jogo. Porque quando o rosto que aparece não é quem manda, significa que alguém muito mais poderoso está escondido atrás do palco. Mas então surge uma acusação que muda tudo. Um rival direto afirma sem rodeios: o homem visível era apenas fachada, um laranja. Segundo essa versão, o verdadeiro controle sempre esteve nas mãos desse operador invisível. Só que essa história não é simples. Existe um histórico pesado entre os dois. Disputas empresariais, brigas públicas, processos judiciais. Uma rivalidade que já atravessa anos. E isso levanta uma dúvida inevitável. Estamos diante de uma denúncia real ou de um acerto de contas pessoal? Porque quando poder e dinheiro se misturam com ego, a verdade nem sempre vem limpa. Mas se Vorcaro era só fachada, quem realmente comandava o esquema? Um nome aparece: Nelson Tanuri. Mas quem é Nelson Tanuri? Boa pergunta. Você provavelmente nunca ouviu falar e é exatamente o ponto.
O cara compra empresa gigante, vira dono de banco, de energia, de saúde, de telecom. Mas não aparece em lugar nenhum. O nome dele está em fundo nas Ilhas Caimã, ou num veículo societário que responde para outro veículo, que responde para outro fantasma profissional. Timmerman jura de pé junto. Vorkaro era laranja. Ele ia nas festas, apertava a mão de ministro, pagava vinho de 40 mil. Timmerman tem uma, e é boa. Ele pegou conversas vazadas do celular de Vorkaro, leu tudo e reparou num detalhe. Vorkaro assumiu 3 bilhões de reais de dívida do banco. Só que ele não falou sobre isso em nenhum momento com ninguém. Você ia assumir 3 bilhões de dívida e não ia comentar nem com o cachorro? Pois é, nem o Vorkaro comentou. Porque talvez ele nem soubesse que era dele. Só que tem um probleminha nessa história toda. Timmerman odeia Tanuri. Não é rivalidade profissional, é ódio pessoal mesmo. Briga na Gafisa, briga na Light, briga na Aliança Saúde. Em 2025, Tanuri processou Timmerman por stalking. Ganhou. Timmerman foi condenado. Então, quando Timmerman fala Tanuri é o dono oculto, será que é verdade? Ou é desabafo? E olha, não é a primeira vez que alguém aponta Tanuri como dono invisível do Master. Banco Central já olhou, CVM já olhou e não acharam nada. Como não acharam? Simples. Tanuri opera por fora. Fundos offshore, sociedades em camadas. Ele sabe fazer isso dormindo. Mas se o Banco Central e CVM não acharam, por que Timmerman tem tanta certeza? Ele sabe de algo que eles não sabem? Aqui entre nós, BC e CVM investigaram antes dos 400 gigas de dados vazarem. Antes do celular de Vorkaro cair na mão da Polícia Federal. Antes de Jucá entrar no jogo negociando delação. Então, a pergunta muda. Será que agora tem prova? Ou será que continua sendo a palavra de Timmerman contra o silêncio de Tanuri? E mais importante, por que Tanuri está calado? A tese de Timmerman é essa. Master não era banco. Era Caixa 2, gigante. Tanuri usava dinheiro de fundo de pensão de INSS, de crédito fictício para comprar empresa quebrada. Depois limpava, vendia, lucrava. Grafisa, Light, Prio, Aliança, tudo bancado pelo Master. Vorkaro era só o garçom que servia champanhe enquanto o patrão fechava o negócio. Mas se é verdade, como ninguém viu antes? Porque olha o tamanho da contradição. Se Tanuri era o dono invisível, por que ele deixou Vorkaro virar show de horrores? Festas filmadas, dossiês de ministro, espionagem de FBI. Tanuri é esperto demais para deixar um maluco desse solto. Então, ou ele não sabia o que Vorkaro estava fazendo, ou ele sabia e deixou acontecer de propósito. Por quê? Janeiro de 2026. A Polícia Federal bate na porta de Tanuri com busca e apreensão. Celular apreendido no Galeão. Primeira vez em 30 anos que o fantasma corporativo é encurralado. Primeira vez que ele perde controle de ativos.
Light Aliança, porque não consegue pagar a dívida. Bloqueio de quase 6 bilhões em bens. A blindagem rachou. E agora? O que a Polícia Federal achou no celular? Aqui mora o ponto. Se Timmerman tiver razão, a gente tá prendendo o peão e soltando o rei. Mas se Timmerman tiver errado, ele tá usando CPI para vingança pessoal. E se os dois tiverem culpa? Se Vorcaro e Tanuri eram sócios de fato? Aí vira corrida. Quem fala primeiro para julgar sobrevive. Quem demora, afunda. Você sabe como termina essa história? Eu sei. Porque esse filme já ocorreu em Brasília umas 20 vezes. Porque há mais de 30 anos, nos bastidores do poder, rei vira peão. Peão vira rei. Gente poderosa some da noite pro dia. E tem uma coisa que deve ser observada. Quando começa investigação desse tamanho, alguém sempre cai. A questão não é se, é quem. Vorcaro? Tanuri? Os dois? Aqui nós te contamos o que ninguém conta. Ler o silêncio. Saber onde olhar. Saber onde confirmar. Porque se você ainda acha que prenderam o dono da festa, você não conhece Brasília.